condenado por Caifás, é condenado por Anás, depois leva-se Jesus a Pilatos. Mas antes de Jesus chegar até Pilatos, olha, a Bíblia diz que a esposa de Pilatos, ela tem um sonho, e nesse sonho ela sonha com Jesus, e ela chega para Pilatos e diz: olha, eu tenho algo a te dizer. Eu sonhei com esse judeu que está chegando até ti, e eu quero te dar somente um conselho: não mexe com esse judeu. Aleluia! Eu vou dizer de novo, só porque tu deu glória para Jesus. Ela chega para Pilatos e diz: olha, como que diz assim, escuta a tua esposa, eu vou te dar um conselho, escuta bem, sonhei com esse judeu, esse é diferente, não mexe com esse judeu, com esse aí, por favor, não mexe com ele. Aquela palavra, com certeza, Pilatos, ele é impactado por ela. A Bíblia vai dizer que só Pilatos, ele diz 3 vezes que Jesus é inocente. E a Bíblia diz que depois de 2 condenações, Jesus ele chega até Pilatos. E quando Jesus chega até Pilatos, Pilatos ele olha para Jesus e diz: és tu o rei dos judeus? Jesus diz assim: tu dizes, você é quem está dizendo. Aleluia. Nesse momento Pilatos ele já começa a ficar meio confuso, e Pilatos começa a contar a Jesus as acusações que a qual Jesus estava sendo acusado, sabendo que o próprio Pilatos entendia que as acusações que Jesus estava sendo acusado não eram acusações suficientes para que Jesus fosse preso ou até condenado. Pilatos, como bem sabemos, e vamos ser bem claros em dizer, e eu abro um parênteses aqui, Pilatos, ele com toda certeza, ele estava querendo soltar Jesus, porém, os líderes religiosos, ao saber que Pilatos estava tentando soltar Jesus, a ponto de eles mesmos chegarem até Pilatos e dizer: olha, se tu soltares Jesus, tu não és amigo de César. Pilatos não queria perder o prestígio político com o povo, e Pilatos sabia que se fosse inimigo de César, ele com certeza iria perder o seu prestígio político. Mas Pilatos estava preocupado, sabia que as acusações contra Jesus não passavam nada mais, nada menos de inveja do povo, de inveja dos líderes religiosos. Aleluia! E com esta situação, Jesus estava ali perante Pilatos, e Pilatos começa a contar as acusações, e Pilatos ainda fica ainda bem mais maravilhado, porque Jesus não se defendia das acusações. Se formos abrir um parênteses aqui e ser muito claro, todo mundo que é acusado, ele é digno de se defender. Todo mundo tem direito de defesa. Isso é um padrão ético e moral da nossa Constituição. Porém, vejamos que naquele momento Jesus não se defendia de nenhuma acusação. Ele simplesmente fica calado, se cumprindo que a Bíblia diz: como ovelha muda foi levada ao matador, mas ele não abriu a sua boca. Olha para quem está do teu lado, eu abro parênteses e olha bem no olho, pega no olho dele e diz assim: fica com a boca fechada. Não, diga de novo assim: fica com a boca fechada. Fica com a boca fechada. Eita, glória a Jesus. E vai transcorrer a Bíblia Sagrada. Jesus não se defende, e Jesus permanece calado. Pilatos fica maravilhado porque ele não se defende. A Bíblia vai dizer que Pilatos, ele meio perde a paciência com Jesus e diz assim: olha, não sabes tu que eu tenho poder para te soltar e para
ali era a festa da Páscoa. E como eu disse, ali se havia o costume de se soltar alguém. Alguém, ele era absolvido de todos os seus erros, de todos os seus pecados e das suas atrocidades. Estava ali um homem que estava ali para ser julgado. Seu nome era Barrabás. Alguém que tinha se rebelado contra o Império Romano, que tinha matado muitos romanos, que era aquele homem malfeitor. Vai dizer a Bíblia Sagrada em que Pilatos aproveita aquela oportunidade e faz um comparativo. Se observar Jesus e observar Pilatos, se observar Barrabás, com toda certeza as pessoas vão querer soltar Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que ele leva Jesus e leva Barrabás. A multidão já estava toda reunida, o povo já estava preparado. Porém, a Bíblia diz que o povo estava sendo influenciado pelos líderes religiosos para que condenasse Jesus. E Pilatos, ele chega a dizer: aqui está Barrabás e aqui está Jesus. A quem vocês querem que eu solte? Era como que ele dissesse assim: aqui está aquele que dá vida e aqui está aquele que tira a vida. Aqui eu solto aquele que é digno de perdão. E a Bíblia diz que o povo faz um coral e diz: soltai a Barrabás. E ele diz: o que fazer a este homem que é inocente? E o povo dizia: crucifica, coloca ele na cruz, malha o chicote nele. Aleluia. E se a gente observa bem, este mesmo povo que estava agora dizendo crucifica, dias antes, na entrada de Jesus ali em Jerusalém, este mesmo povo estava dizendo assim: Hosana, Hosana. Esse mesmo povo que estava glorificando com poderes na entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, agora este mesmo povo estava dizendo: crucifica, coloca ele na cruz, despa o chicote dele. E aqui me deixe abrir um parênteses: muito cuidado com o tapinha nas costas, muito cuidado com as mensagens de elogio. Quem hoje grita Hosana, amanhã pode estar dizendo crucifica. Eita glória para Jesus. E a Bíblia diz que aí não teve o que fazer. Jesus, ele é condenado à morte. E a Bíblia diz que Pilatos, ele lava as suas mãos e diz que caia sobre vós o sangue deste inocente. E agora 200 soldados da guarda romana pegaram Jesus e levaram Jesus para o seu interrogatório. Ora, e eles esbofetearam Jesus, bateram em Jesus. A Bíblia diz que eles até cuspiram em Jesus. Ora, Jesus estava, imagine só, uma pessoa, ele ser espancado por 200 pessoas. Imagina só como estava Jesus. Imagina só a situação do corpo de Jesus, como Jesus sofreu. Por quê? Por amor, para que você estivesse aqui nesta noite. E eu ainda não entendo como tem pessoas que ainda não abrem a boca para dar glória. E às vezes até diz assim: eu não estou sentindo de dar glória. Se você não estava sentindo, eu vou te dar um motivo para sentir. Jesus sofreu por você. A cruz que era a cruz, ele arrancou para que você estivesse aqui somente dando glória e adorando a Deus. Se tem algum crente aqui que é grato a Deus pela morte da cruz, levanta a tua mão santa, abre a tua boca e dá glória a Deus, porque Jesus sofreu para que você pudesse sorrir aqui hoje. Oh, Jesus. E deixe concluir esta introdução. E diz a Bíblia Sagrada e que Jesus é espancado. Porém, se havia algum entre eles que disseram: ora, esse homem, dizem por aí que ele é rei.
Eu já vi alguns pregadores, acredito, que não leram bem a Bíblia, e ponto de dizer que a coroa de Jesus era em forma de círculo, sim, era em forma de círculo, mas porém em cima também tinha espinho. Tanto é que quando eles colocam uma coroa sobre a cabeça de Jesus, eles bateram em cima. Então não tem lógica você bater em cima se a coroa está só ao redor. Porém, quando bateram aquela coroa na cabeça de Jesus, imagina agora aqueles espinhos entrando na cabeça de Jesus, o sangue jorrando, e Jesus não desistiu. Para que eu falo qual de você aqui, glória de Deus! Eu senti Jesus. E eu te convido a continuar comigo no cavalo, na estrada da vida dolorosa. Daqui a pouco a gente entra lá e vai dizer que aqueles espinhos transpassaram a cabeça de Jesus, sangue jorrado, do lugar da condenação até o local da crucificação. Jesus deveria chegar no máximo em 15 minutos. Era um percurso curto. O lugar que Jesus estava era conhecido como Estrada da Tristeza, ou mais conhecido entre nós como Via Dolorosa. Porém, o que era para Jesus fazer em 15 minutos, Jesus chega em 3 horas. E você diz, como é que pode? Jesus estava cansado, Jesus estava todo dolorido, carregando ainda de ser espancado por 200 soldados, ainda carregava espinhos, uma coroa que transpassava a sua cabeça. Vai pensando aí no sofrimento de Jesus de Nazaré, aleluia, para que hoje tivesse mensal do vegetal enfoscado no papo. Eu não sei se o vegetal já pode dar uma glória para Jesus. O Espírito também foi por você, a coroa também foi por você, os Espíritos também foi por você. Se por acaso ainda tem alguém aí do teu lado com a cara de delegado, boca de ferro, capa de aço, não serve a ele. Abre a boca como forma de gratidão e diz: ó Jesus, muito obrigado, e castiga a é cruz, irmãos. É sofrimento. É muito bom falarmos das bênçãos, das prosperidades, ok? E tudo isso. Mas por trás da bênção, alguém padeceu, alguém foi morfeteado, alguém foi espancado, alguém carregou uma cruz. E às vezes eu não entendo. Alguém que às vezes entra na igreja, não abre a boca para a glória, só dá glória quando tem uma oportunidade. Deixa de ser grato.
se colocaria uma plaquinha, e nessa placa estava ali a qual aquela pessoa tinha sido condenada. Porém, do lado esquerdo estava Jéssica, ladrão e malfeitor. Do lado direito estava Dimas, ladrão e salteador. Agora eu fico pensando, o soldado romano chegando para Pilatos e dizendo: olha, Pilatos, qual é a acusação desse da cruz do meio? Eu quero entender em meu pouco conhecimento. Pilatos pensando: o que é que eu vou escrever? Acredito que ele lembrou quando a esposa dele disse assim: não mexe com esse judeu. E observa Pilatos também entendendo, lembrando que Jesus era inocente. E eu acredito que Pilatos ficou a pensar: o que é que eu escrevo? O que é que eu vou colocar sobre esse inocente? Pilatos, ele fica em uma situação difícil. Eu quero entender que, quem sabe, Pilatos coçou a cabeça para um lado, coçou a cabeça para o outro. O que é que eu vou escrever? Mas, enquanto Pilatos pensava, aquele soldado disse: Pilatos, diz a acusação, porque eu vou escrever em grego, em hebraico e em latim. Esse daqui vai ficar bem conhecido, para que todo mundo saiba que ele é um condenado. Aí Pilatos abre a boca e diz: já sei qual é a acusação dele. Escreve aí assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aleluia. Não deu glória porque não entendeu. Eu vou dizer de novo. Escreva aí: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Esse glória foi para mim, eu gostei. Glória para Jesus. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Aí eu imagino o Espírito dizendo: não, Pilatos, eu estou dizendo a acusação, é a acusação. Coloca aí que ele é Rei dos Judeus. Não, Pilatos, a acusação, Pilatos. A acusação dele é essa: que ele é Rei dos Judeus. Aleluia. E diz a Bíblia que colocaram Jesus na cruz. Porém, quem passava começava a blasfemar, dizendo: como dissesse que em 3 dias destruiria e erguer o templo. Desce da cruz, tu é um impostor, e tu é lá, Deus, tu que ressuscitasse tanta gente, e por que não te livra da cruz? E estava ali Jesus sendo escarnecido. Chega os doutores da lei a ponto de dizer: Pilatos, por que escrevesse Rei dos Judeus? Este homem não é rei. Coloca assim, Pilatos, tira daí e diz assim: ele disse que era Rei dos Judeus. Mas observe uma coisa gostosa e guarda e prepara para a glória. Jesus, procura a Bíblia Sagrada, Jesus nunca disse que era rei. Só porque tu pegou, eu vou explicar. Jesus nunca disse que era rei. Porque lá vai eu abro parênteses. Porque quem é não precisa dizer quem é. Ah, tu pegou, eu vou repetir. Quem é não precisa dizer quem é. Quem tem não precisa dizer quem tem. Alguém pode não gostar de você. Alguém pode não gostar de você, mas sabe que tu é e sabe que tu tem. Sabe que tu é e sabe que tu tem. Levanta a tua mão para o céu. Abre a porta. Aleluia. O que fez tudo na tua vida, na tua trabalho, não tem na porta do inferno que possa pagar. O que está escrito ao teu respeito. A burraça de Satanás, ela não vai apagar. E eu quero você dizer aqui nessa noite: tu é e tu vem, tu é e tu vem, tu é e tu vem. Rasgado pelas costas. Jesus está dizendo: você tem, você tem, você tem. Eita Deus. Bendito é o Senhor. E escuta, a Bíblia diz que às 3 horas da tarde
a mão na